Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje, eu vou ensinar um tipo de demonstração matemática que é a prova direta, né? Bom, basicamente a ideia é justamente provar diretamente, a partir do conjunto de axiomas, o que você quer. Então, por exemplo, quem viu a aula passada, os exemplos que eu dei na prova passada são provas diretas, né? Eu tenho os axiomas de corpo, e eles implicam, por exemplo, que quando eu multiplico um cara qualquer por zero, isso dá zero. Isso é um tipo de prova direta. Eu tinha o conjunto de axiomas, eu fiz algumas contas com isso, usando só os axiomas e concluí isso, né? Sem ter que supor nada mais, só supor isso, certo? E, bom, é esse tipo de prova que eu vou estar abordando hoje. Bom, então para começar eu vou provar o famoso teorema de Pitágoras, né? Por meio de uma prova direta, é, usando apenas critérios de semelhança, né? De congruência de triângulos. Para quem não se lembra, é bom revisar, né? Quando é que dois triângulos são semelhantes? A gente tem alguns critérios, né? Se eles tiverem dois ângulos iguais, a gente garante que eles são semelhantes, que é o critério ângulo-ângulo. Ou ainda, quando eles têm dois lados proporcionais e o mesmo ângulo entre eles, beleza? Que é o critério lado, ângulo, lado. E a gente ainda tem critério quando os três lados são proporcionais entre si, né? Pela mesma constante de proporcionalidade. Ou seja, quando você divide um, tá a mesma. Quando você divide o outro, certo? Que é o critério lado, 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 LLL. Ok? Bom, então, basicamente, esses critérios de semelhança eu vou tratar como se fossem axiomas, né? Eu não vou provar eles. Eu vou tratar como se não desse pra provar eles. Na verdade, eu nem lembro se dá, eu acho que dá, mas não sei, coisas básicas de geometria euclidiana. Eu só vou assumir eles, certo? Para provar o que eu quero, que é o teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Vamos tentar enfrentar o problema. Como é que a gente faz? A gente tem aqui um triângulo, retângulo, tá certo? ABC. Aqui tem 90 graus. Certo? Agora eu vou traçar a altura. Então aqui também é 90 e aqui também é 90. Esse daqui vai ser o ponto H. Bom, agora eu vou dar um nome para os lados, né? Como usualmente, o lado oposto a chama Azinho, o lado oposto a B chama Bzinho, o lado oposto a C chama Czinho. Esse daqui normalmente chamado de MN, né? Esses comprimentos aqui de CH, BH. E isso daqui é um Hzinho, certo? Agora a gente vai deduzir algumas semelhanças a partir daí, né? Vou chamar esse ângulo de gama, esse de beta. Beleza. Como aqui é 90, aqui é beta, aqui vai ser 90 menos beta, porque a soma dos três ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Outra coisa que eu vou assumir como verdade, apesar de que isso até dá para provar, usando outros fatos mais básicos. Mas eu não vou estar preocupado com isso aqui. Né? É o mesmo tipo de coisa que vocês vão ter que fazer no BMAP. A partir de alguns fatos básicos conhecidos, vocês vão provar outros. E aqui, 90 menos gama pela mesma razão. Só que 90 menos beta é o quê? É o próprio gama. Porque lembra que, olhando para o triângulo grande,
90 mais beta mais gama dá 180. Então o gama é 90 menos beta. E o beta é 90 menos gama, né? Então, na verdade, a gente tem essa figura aqui. Meio difícil de acreditar que isso daqui é 90 graus, mas vamos fingir que é. ABC. Eu tenho a traçada da altura aqui. Isso daqui gama. Isso daqui beta. Isso daqui gama. Isso daqui beta. E aqui a gente consegue ver várias semelhanças possíveis, né? Por exemplo, o triângulo ABC é semelhante a quais? Ó, aqui o triângulo ABC, 90, beta e gama. Onde é que mais tem 90, beta e gama? Lembra que a gente, para escrever semelhança, tem que escrever em ordem. Aqui 90, beta e gama. É pelo critério ângulo-ângulo, tá? Que eu estou usando aqui. 90, beta e gama. Então, HBA. E ao mesmo tempo também é semelhante a esse outro triângulo aqui. 90, beta e gama, que é HAC. E é usando essas semelhanças que a gente vai achar relações que vão permitir a gente demonstrar o Teorema de Pitágoras. Bom, e a partir dessas semelhanças, usando essas equivalências aqui para semelhança, né, a gente chega que a razão dos lados são iguais, né, LLL. Então o que a gente faz? A gente pode brincar com essas relações, né, pode brincar de várias formas, né. Você pode descobrir várias relações diferentes, inclusive, do que essas que eu vou usar para provar o Teorema de Pitágoras. Mas, bom, vamos focar, então. Depois de brincar um pouquinho com as relações, a gente chega o quê? Pega AB sobre HB, né? A razão entre esses lados. É a mesma coisa que BC sobre BA. Certo? E agora a gente traduz, né? O que é o AB? É o C. C sobre HB, que é o N, é igual a BC, que é o A, certo? Sobre BA, quanto é que é o BA? É o C novamente. Passando, multiplicando cruzado, a gente chega ao quê? C ao quadrado é igual a A vezes N, né? Certo? Isso é uma relação legal. Da mesma forma, a gente pode fazer aparecer um B quadrado. Aparecer o AC duas vezes. Como é que a gente pode fazer isso? A gente olha para esse triângulo junto com esse, né? Então vamos lá. AC sobre HC é igual a gente quer que apareça o AC, então a gente vai pegar esses dois últimos. BC sobre AC. Certo? Porque daí o que a gente chega? AC é o nosso B, né? HC é o nosso M, igual a BC, que é o nosso A, sobre AC, que é o nosso B novamente. E a gente chega a uma equação praticamente igual a de cima, né? B ao quadrado igual a A vezes M. Agora, o que acontece quando a gente soma as duas? Né? Somar essa com essa. Fica B quadrado mais C quadrado igual a vezes M mais N. Só que o M mais N não é o próprio A, porque a soma disso com isso dá o lado inteiro. Então isso é A vezes A, que é A ao quadrado. E aqui a gente chega no clássico Teorema de Pitágoras, né? Um resultado direto. Repara, eu saí de um conjunto de suposições que eu julgava válidas, que é equivalências para um triângulo ser semelhante ao outro, soma dos ângulos internos dá 180, e eu consegui chegar nessas relações, né? Nessa relação b quadrado mais c quadrado igual a quadrado, que é o que a gente queria. Porque esses dois são os catetos e essa daqui é a hipotenusa. Certo? Bom, então essa é a ideia de uma prova direta. Outro exemplo simples de prova direta, que é basicamente só uma verificação, na verdade, são as identidades algébricas conhecidas, né? Por exemplo, como é que a gente verifica que a gente pode fatorar desse jeito, né? Diferença de dois quadrados. A famosa fatoração. Ok. Para provar que isso daqui é verdade, na verdade, é só a gente abrir isso daqui, né? Usando
propriedades, basicamente as que eu falei na aula passada de corpos, né? No fundo a gente precisa de menos ainda, né? A gente só precisa de algumas propriedades. Tipo, distributiva, comutativa e tudo mais. Associativa, né? São propriedades básicas que vai parecer óbvio quando eu fizer. E essa propriedade não tão óbvia assim, que é a lei do sinal, que inclusive é uma coisa que eu até poderia ter provado na aula passada, que quando você multiplica por menos, né? O que acontece quando você multiplica por menos? Por exemplo, menos com menos dá mais. Isso daqui nem vai precisar aqui, mas é uma coisa interessante. Certo? Ou, por exemplo, 1 vezes menos 1 é igual a menos 1. Menos 1 vezes 1 é igual a 1. Na verdade, menos 1. Na verdade, essas duas aqui de cima são direto pelo fato de um ser o elemento neutro da multiplicação, né? Essa daqui já dá um pouquinho mais de trabalho. Mas não é muito difícil também. Como é que a gente faz isso daqui? É distributiva, né? A gente faz cada termo por cada termo. Faz x com x, x quadrado. X com menos xy. Mais y com x, mais yx. Mais y com menos y quadrado. Agora você repara que, bom, é comutativo, então isso daqui vai cortar com isso daqui, né? Porque é a mesma coisa. E a gente só fica com x quadrado menos y quadrado, que era justamente o que a gente queria, né? Esse é outro exemplo de prova direta. Você vai fazendo a conta e você vê que dá certo. É praticamente só uma verificação. Outro exemplo é abrir isso daqui, né? Para mostrar que é aquilo que você espera. Você já deve saber o que é. Como é que a gente faz? A gente só abre. A gente escreve cada parcela, cada fator, na verdade, inteiro. Daí faz x com x, x quadrado, x com y, xy, y com x e y com y. E como é comutativo, isso daqui vai ser igual a esse, vai dar duas vezes o xy, né? E a gente vai ter x quadrado mais 2xy mais y quadrado. Certo? Bom, tem outras provas diretas. As provas diretas não sei afirmar com certeza, mas imagino que seja o tipo mais comum de provas. A maioria dos problemas que você fizer vai ser desse jeito. Você vai, a partir de uma hipótese, provar certa coisa. Então é isso, essa é a ideia da prova direta. Você assume os axiomas. No caso aqui, por exemplo, associativa, distributiva, tudo mais. Comutativa, é importante, né? Senão a gente não podia juntar isso daqui. Ou aqui, por exemplo, a gente assume os axiomas. Axiomas entre aspas, né? Porque no fundo dá pra provar, mas a gente assume que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180, que o triângulo é semelhante se somente se satisfaz qualquer uma dessas três propriedades. Certo? Bom, então por hoje é só. Valeu, até a próxima aula.